Ô, Alexandre, qual é desse contrato da tua mulher que até agora eu não entendi? Só isso. Quando o STF rejeita as críticas, né? Rejeita com uma... Não posso nem dizer que é um argumento, porque é uma afirmação falaciosa e mentirosa. Eles estão tentando atingir o judiciário, estão tentando denegrir a imagem do judiciário. Não, nós estamos só cobrando esclarecimentos sobre fatos. Tem fatos, gostaríamos que os senhores esclarecessem os fatos. Só isso. Só isso. Só isso. Aí chegam lá na coisa... Não falando de ser preso, aqueles nada disso. discursos, né? Estão tentando atingir, como o próprio Fachin, né? Em notas ou em manifestações que ele tornou públicas, foi por esse caminho que não é verdadeiro. E que a gente não pode aceitar. Eu aponto desde 2019, tem um artigo meu sobre uma censura naquela época, o truque de você fazer qualquer verdade ou crítica, mas às vezes é simplesmente uma informação comprometedora sobre um indivíduo que é ministro do STF, é você fazer isso parecer um ataque às instituições. O Toffoli começou isso em 2019, quando veio à tona o apelido dele na Odebrecht, o amigo do amigo do meu pai, que já foi noticiado até pela imprensa internacional, The Friend of My Father's Friend, né? O Toffoli tem essa fama internacional fantástica. E ele usou esse método que foi endossado, que foi utilizado pelos demais ministros do Centrão do STF ao longo desses últimos 7 anos. Então, qualquer informação comprometedora a respeito dele é um ataque às instituições, e isso legitima, no raciocínio deles, na alegação deles, na narrativa deles, que eles instaurem um processo driblando o sistema acusatório brasileiro, driblando o Ministério Público Federal, com o Poder Judiciário agindo de ofício, que era o que alguns deles, como o Toffoli, inclusive, diziam em sabatina que o Judiciário não pode fazer, e eles retaliam essas pessoas. É o que aconteceu no Maranhão agora, né? Então você tem um jornalista que mostrou que a família do Flávio Dino estava utilizando um veículo oficial que custa caro aos cofres públicos. Perfeito. Um veículo lá de mais de R$400 mil e tal, fora gasolina, os gastos diários, etc., que é fornecido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Por que a família de um ministro do STF está utilizando um veículo fornecido pelo Tribunal de Justiça do Estado, que é a origem política dele, né, que foi governador e tal? Uma informação de interesse público. Aí o Moraes vai e usa a sua condição de relator geral da República no inquérito das fake news. O caso cai na mão dele por causa disso, e ele manda fazer uma busca e apreensão no endereço do jornalista, que parece Aprendeu ser o celular, uma computador, tentativa de encontrar quem é o servidor que estava passando para o jornalista a informação. Então, assim, você, por um mecanismo ilegal, você viola o sigilo da fonte, que é protegido pela Constituição, para encontrar alguém que está incomodando o Flávio Dino lá para ele eventualmente retaliar. É isso que parece, né? Muito grave, né? Por isso que eu combati na raiz o inquérito das fake news, ao contrário da família Bolsonaro, porque o Flávio estava precisando do voto do Dias Toffoli no Supremo, como teve na paralisação, uma decisão, né, mais do que voto, monocrática, no recesso judiciário em 2019, julho de 2019, para paralisar a investigação de rachadinha. Estava querendo o voto do Gilmar, como teve na segunda turma, eu já falei nesse programa, que concedeu a ele o foro privilegiado retroativo. E aí fizeram vista grossa, censurou a matéria, mas já voltou ao ar e tal. Então, agora vamos tocar o barco. Foi o que Jair Bolsonaro falou num café da manhã com um jornalista em Brasília. Eu estava no café da manhã e saiu depois, matéria com a declaração dele. E eles não deram bola para a abertura do inquérito das fake news. Eles só começaram a reclamar 1 ano depois, quando o bolsonarismo foi atingido. Numa operação absurda, abusiva do Alexandre de Moraes, que, por causa de conversas privadas num grupo de WhatsApp de empresários bolsonaristas, conversas que tinham sido reveladas por um repórter que estava no Metrópolis naquela ocasião, hoje não está, e com base simplesmente na matéria
o Moraes determinou busca e apreensão, a devassa na vida dos empresários, porque eles falaram em golpe ali. Num cenário de fulano contra fulano na eleição presidencial, prefiro um golpe. Alguém falou uma coisa assim. Então, não, os empresários bolsonaristas estão tramando um golpe de Estado, é preciso ver o que eles têm na residência, eles têm armas. De repente o cara tem um tanque no armário, né, guardado, e ninguém sabia. De repente na gaveta de cueca, né, você tem ali toda uma frota militar. É uma decisão absurda. Mas foi só a partir daí que o bolsonarismo falou: ei, peraí, isso é um absurdo, né? O inquérito das fake news. Mas quando houve a CPI, o movimento pela CPI da Lava Toga, cujo objeto era investigar Dias Toffoli pela abertura do inquérito das fake news, eles sabotaram. É tudo documentado, não estou falando nada que seja nem sequer uma análise, etc. Faço as minhas críticas, mas o que eu estou reportando aqui são os fatos documentados. Tem todo o testemunho do Major Olímpio, da Selma Arruda, da própria Soraya Tronic. Depois se alinhou ao Lulima, bem depois. Era aliada do bolsonarismo e ali que rachou. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, mesmo assim como vocês estão assistindo aqui esse programa aqui, o mínimo que a gente tinha que fazer era todo mundo ir lá mandar um salve nos amigos pra perguntar que porra é essa. Vamos escolher. O de hoje é o seguinte, ó. Manda lá pro Alexandre de Moraes, pergunta assim: ô Alexandre, qual é desse contrato da tua mulher que até agora eu não entendi? Só isso. Assim, não quero que... uma frase curta, Alexandre, Qual que é do teu contrato da tua mulher? Da tua mulher. Com todo ela respeito. ou com você? Termina assim: data máxima vênia. Isso. Tá? Pesquisa no Google aí como é que tu... Respeitosamente. Isso, assim, na moral. Porque a gente não quer... Ó, não tô falando que tu tem que ser preso, não tô falando nada disso não, irmão. Eu só queria entender legal da onde é, o que vale para uma empresa, para um banco, pagar para um escritório de advocacia ligado ao ministro da STF quase 4 milhões por mês. Igor? O que será? Então, e aí, pra eu não ficar pensando merda aqui, ó, o Felipe tá pensando merda, tá vendo? A gente não quer que o Felipe pense. Você tá pensando merda, Felipe. Eu creio na multiplicidade das coincidências da República. Mas as pessoas que não creem gostariam de saber, pô. E assim, é só isso. É só isso. Ô, Dino, esse bagulho aí dos teus caras aí usando o carro oficial aí é maneiro? Não é ilegal. Tá bom. Mas é ético. Não é a mesma coisa que usar o dinheiro da residência funcional pra comer gente? Não é mais ou menos? Não é crime. Mas é ético. Né? Tem um monte assim, tem um montão. Que nem esse que o Tramonto tá falando aqui, que o queridíssimo, esqueci o nome dele, não quis ir porque ia pegar mal. Tá, é isso mesmo, porra. Não dá pra tu ir numa palestra lá fora, bancada pelos caras. Porra, claro que pega mal, porra. Precisa ser um gênio. Pelo amor de Deus, porra. Então vai lá, pergunta lá pro Alexandre de Moraes qual é desse bagulho aí do contrato da mulher dele aí. Só isso. Ninguém quer que ele vá preso, nem nada. A gente só quer saber qual é, pô. Data máxima, vênia.